Olá pessoal, meu nome é Ricardo Lengruber, eu sou professor, atuo no ensino superior como docente e também na educação básica numa escola privada como gestor. Atuei como secretário municipal de educação em Nova Friburgo e o objetivo desse vídeo é conversar com vocês um pouco, de maneira muito breve, sobre alguns pontos importantes a respeito do Plano Nacional de Educação. É preciso que a gente tenha claro que o plano está previsto na Constituição de 1988, que prevê que a cada 10 anos o Brasil se organize em torno de planos nacionais, estaduais e municipais de educação, planos que tenham metas a serem alcançadas, tenham indicadores para mensurar naturalmente o andamento dessas metas e, acima de tudo, que contemplem também controle social, ou seja, para que as metas sejam acompanhadas pela sociedade e que o atingimento delas tenha a ver naturalmente com o engajamento, não apenas do poder público, não apenas dos aspectos de financiamento, mas sobretudo da participação da escola, das comunidades em torno da escola, da sociedade civil de uma maneira geral. Houve um primeiro Plano Nacional de Educação. Esse plano vigorou durante todo o governo Fernando Henrique Cardoso e também parte do governo Lula. Esse plano teve uma série de dificuldades porque houve uma série de vetos a esse plano durante a sua aprovação nas casas legislativas, tanto no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal. E agora, em 2014, houve a aprovação do segundo Plano Nacional de Educação sem nenhum veto. No entanto, o processo para aprovação desse plano foi um processo muito difícil, muito custoso, houve uma mobilização muito intensa da sociedade civil, inclusive com muita resistência, especialmente no Senado e na própria presidência da República, já no governo Dilma, embora tenha sido aprovado sem vetos, toda a tramitação e discussão no Poder Legislativo foi muito difícil e muito atribulada, e houve sim uma queda de braço muito importante entre setores da sociedade civil, partidos de oposição, partidos de governo, para que a gente chegasse até o texto. O texto todo mundo praticamente conhece, pessoal que está ligado à área de educação, são 20 metas que tratam tanto de questões pedagógicas eminentemente, quanto questões relacionadas também ao financiamento da educação e algumas interfaces, né, de educação com uma série de questões ligadas à vida social, política, econômica da sociedade brasileira. O primeiro ponto que eu gostaria de registrar com vocês tem a ver com investimento público em educação. Essa foi uma vitória do PNE, que instituiu 10% do produto interno bruto para serem dedicados nos próximos anos para educação. Esse não é um número aleatório, tampouco é um número simbólico. Na verdade, 10% é um cálculo financeiro. O número real deveria ser 10,4%. E ele está ligado a um outro indicador muito importante, que é o CAC, o custo aluno qualidade. Mais importante do que o volume de dinheiro que se investe num país, num estado, num município para a educação, é a quantidade de recursos que se utiliza para cada aluno. Só para a gente ter uma ideia, países desenvolvidos com altos níveis e desempenho de qualidade em educação investem de 8 a 10 mil dólares por estudante. Países com desempenho médio, inclusive na América Latina, gastam de 4, 5 mil dólares por estudante. Para a gente ter uma noção, o Chile, nosso vizinho aqui no Cone Sul, investe em torno de 3 mil dólares por aluno. O Brasil investe, ou investia até muito pouco tempo atrás, 1.500 dólares. Ou seja, nós temos um gap, aí, um desafio
muito importante para realizar nos próximos anos. Nós gastamos menos da metade do que seria razoável. Muito bem, houve estudos, um número de $3.000 é um número razoável por aluno ano no país, isso corresponde a 10% do PIB. Um outro desafio importante nesse processo todo é a participação da União. Quando a Constituição foi promulgada, lá no finalzinho da década de 80, a ideia é que estados, municípios e União, cada um desses três entes, corresponderiam e representariam em torno de 30%, 33%, um terço da arrecadação e também das responsabilidades com relação aos investimentos, saúde, educação, segurança, transportes, cultura, etc. Na prática, hoje o Estado, a União, ela arrecada praticamente 60%, não apenas de impostos, mas como de todas as outras contribuições que há no país. Estados e municípios juntos, 40%, rateando em mais ou menos 18%, 17% para municípios, 20%, 23% para estados. Há uma desigualdade muito grande. Em contrapartida, estados e municípios contribuem com 25% ou mais para a educação, enquanto a União ela investe em termos de impostos em torno de 3% da sua arrecadação. Se a gente somar todo o restante, dá em torno de 18%, mas ainda assim aquém de estados e municípios. Em outras palavras, as responsabilidades estão nas mãos e nos cofres de estados e municípios que não têm condições econômicas, como a União, que arrecada 60%, em contrapartida, a conta estoura nas mãos de prefeitos e governadores. Conclusão da história, nós temos a escola pública sem a dignidade adequada para que professores realizem seu trabalho, para que estudantes consigam uma educação efetivamente de qualidade. O Plano Nacional de Educação, então, ele avançou nessas duas direções, que haja um investimento carimbado de 10% do PIB, que haja um custo por aluno, ou seja, para que o investimento seja dirigido e que haja, obviamente, controle social sobre esse tipo de investimento, através dos conselhos de educação no município e nos estados, dos conselhos de acompanhamento do Fundeb e também de conselhos, por exemplo, de alimentação escolar, de transporte escolar e de participação da comunidade através dos conselhos escolares mais amplos, aqueles que participam do processo de gestão e de acompanhamento da gestão das unidades escolares. Por isso é muito importante também, e o Plano de Educação, o Plano Nacional de Educação prevê que haja o aprimoramento, o aprofundamento, o aperfeiçoamento da gestão democrática nas unidades de ensino no país, tanto no município quanto no estado. Uma outra questão, além da questão do financiamento, e que o Plano Nacional de Educação avançou bastante, tem a ver com a questão pedagógica, obviamente, né? E aí ficou claro para todo mundo que educação infantil e ensino fundamental devem ser tratados como prioridades. Estudos de psicologia, de neurologia, de pedagogia, têm demonstrado com cada vez melhor clareza, com maior clareza, que uma criança que frequentou a educação infantil pelo menos 2 anos, 4 e 5 anos de idade, ela se alfabetiza melhor e mais rápido. E com isso ela tem uma trajetória escolar com um aproveitamento melhor, com uma evasão menor e com uma aprendizagem efetiva. O Brasil precisa, portanto, e esse é um dos focos, né? Essa é uma das metas do Plano Nacional de Educação, matricular em 2 anos, pelo menos 100%, ou melhor, em 2 anos, 100% dos estudantes na educação infantil, na pré-escola, 4 e 5 anos de idade. E em 10 anos, matricular pelo menos 50% dos alunos de creche, de até 3 anos de idade. Isso é importante para que se registre
que o Brasil, em geral, tem priorizado o ensino superior, há muito financiamento no ensino superior, que é necessário, no ensino médio, mas mais importante do que isso é focar na educação infantil, no ensino fundamental, para garantir uma aprendizagem de longa duração. Agora, é importante que a gente, me perdoem o trocadilho, a gente troque o pneu do carro com o carro em movimento. Afinal de contas, no país há milhões de jovens fora da escola que evadiram em determinado momento, há adultos ainda sem alfabetização, por exemplo, há um desnível idade, série escolar muito sério no país. Então é preciso que, de um lado, foque a matrícula na educação infantil e, de outro lado, façam-se projetos e programas de correção de todos esses desníveis que há e de todas essas situações de alunos, estudantes, pessoas que estão fora da escola nesse momento. Por fim, e aqui convergem tanto a questão do financiamento, do controle social, da utilização de recursos, como também a questão pedagógica, a questão da formação continuada e a qualidade do profissional de educação. Na média, professores e professoras no Brasil recebem, se levadas em consideração o tempo de escolaridade e o tempo de vínculo profissional, metade de outros funcionários públicos nessas mesmas condições. Na média, o Brasil paga pelo menos metade daquilo que se paga a outros servidores públicos em municípios, em estados e na União, com a mesma escolarização, com a mesma formação e com o mesmo vínculo profissional. É preciso corrigir essa distorção, corrigir salários de professores, valorizar o profissional, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista social. Esses são avanços importantes no Plano Nacional de Educação, aprovado, homologado em 2014. Em Nova Friburgo, por exemplo, em 2015, fizemos uma conferência municipal de educação em que houve o trabalho, nos debruçamos sobre esse texto e fizemos metas específicas para o município, mas em 2016 houve uma reviravolta no país. E a PEC, por exemplo, de limite dos gastos públicos, ela fez retroceder completamente tudo isso. Na medida em que a PEC colocou como teto de gastos apenas o reajuste da inflação sobre aquilo que foi investido no ano anterior, em saúde, em educação, por exemplo, o alvo, a meta de 10% do PIB, o uso de recursos de royalties do petróleo, a reserva de determinados percentuais do pré-sal, uma riqueza importante recentemente descoberta no país e que certamente oferiria muitos dividendos para o país, para as políticas públicas brasileiras. Certamente tudo isso foi abortado, interrompido, e nós não temos aí no médio prazo perspectiva de nenhum tipo de transformação. O Brasil precisaria, pelos moldes daquilo que foi aprovado no Plano Nacional de Educação, de pelo menos 10 anos para fazer as correções necessárias e mais outros 10 anos, portanto 20 anos, para conseguir organizar a situação de educação no país e olhar, então, para as próximas décadas com outros olhares, eventualmente, inclusive, diminuindo os percentuais de investimento em educação e aumentando, talvez, em ciência, tecnologia, cultura, outros desdobramentos que são necessariamente resultantes de uma sociedade mais e melhor escolarizada. O fato é que educação passa necessariamente por um projeto de país, ou se a gente quiser o contrário, um projeto de país efetivamente emancipado passa necessariamente por um projeto de educação, uma política pública de educação séria, com investimento robusto, com qualificação profissional e com controle social. É isso, pessoal. Um abraço. Até uma próxima.